Bom dia, pessoas. Hoje eu resolvi falar de um assunto que me agrada muito, que é a questão da seleção natural. Eu acredito que isso vai ser apenas um vídeo de vários outros sobre evolução. Não necessariamente eles vão vir todos em ordem, mas eu espero contemplar todos os assuntos interessantes desse tópico. E a razão que eu quero falar sobre seleção natural porque é o mecanismo evolucionista que as pessoas mais ouvem falar. E eu acho bastante engraçado porque tanto as pessoas leigas como os próprios biólogos não sabem o que eles estão falando. E por diferentes razões, né? Então você escuta muito essa questão da seleção natural entre os leigos, de que os animais se adaptariam ao ambiente e que há uma pressão seletiva. Então, se há um certo ambiente diferente do outro, o animal vai necessariamente se adaptar àquele ambiente por causa da tal da seleção natural. Acontece que a forma com que a síntese moderna, ou neodarwinismo, que é vamos colocar assim, a versão do evolucionismo mais aceita nos últimos 50 anos e também no período atual, não é bem isso que os biólogos estão falando, entendeu? Mas também os biólogos, quando vão explicar seleção natural ou quando vão escrever artigos em que envolve seleção natural, falam algumas coisas que eu considero extremamente estúpidas. Então, o que exatamente é seleção natural? Você tem aí já um problema, que se você olhar na literatura, as pessoas vão definir seleção natural de várias formas distintas. E muitas das vezes essas definições são tautológicas, elas são circulares, né? Mas mesmo quando se tenta definir de outra forma, dependendo de como você visualiza o processo de seleção natural, você acaba caindo em alguns problemas, né? Então, a forma mais convencional de definir seleção natural então seria a reprodução ou sobrevivência diferenciada, né? Então significa que a tendência de sobreviver mais ou reproduzir mais, né, seria a tal da seleção natural, né? Então, uma forma de pensar nisso seria, por exemplo, se você tivesse uma população de camundongos, vamos supor, em um ambiente de neve. Então vamos supor que isso aqui seja um ambiente de neve, né? Sei lá, no Ártico ou Sibéria, o que quer que seja. Então você tem uma população de camundongos ou uma população de coelhos, etc. E vamos supor que esses coelhinhos migraram para esse local e eles são marronzinhos ou pretinhos, correto? Caso aconteça de algum desses bichos terem uma coloração distinta, por exemplo, vamos supor que um desses filhotinhos nasça com a coloração branca, com a pelagem branca, por qualquer razão que seja. Nós não vamos entrar na discussão do que causa essa variação. Então, nesse caso, você teria dois fenótipos, não é? O ratinho com a pelagem escura e o rato, ou se quiser mais de um, com a pelagem branca. Então, a ideia da seleção natural, nesse caso, seria o seguinte: qual desses dois fenótipos confere algum tipo de vantagem, seja de sobrevivência ou reprodutiva para esses indivíduos? Bom, se a gente partir da premissa que ser branco em um ambiente de neve confere uma maior camuflagem, porque, sei lá, algum predador, uma ave ou uma raposa, tem mais dificuldade de enxergar esses bichinhos brancos, então a ideia aqui é que, né, se esses bichos reproduzirem, etc., você vai enxergar na segunda geração um maior número de indivíduos brancos do que originalmente na primeira população, simplesmente porque, no nosso caso aqui, por ser uma questão de predação, você pode imaginar que se tiver... Isso aqui é a minha ave, tá? Você vê que eu desenho muito bem. Bom, se você tiver uma ave, ela vai provavelmente predar com maior frequência indivíduos escuros, tá?
Então, se os indivíduos brancos são menos predados, sobrevivem mais e se reproduzem mais, eles vão deixar mais descendentes e caso a coloração seja herdável, ela seja passada para a próxima geração, você vai ver ao longo das gerações um acréscimo de indivíduos brancos em comparação com os negros por causa da predação diferenciada causada, né, por essas aves, etc. Então, essa mudança de proporção desse fenótipo branco, ou para alguns evolucionistas, os genes que causam esse fenótipo branco, né, seria o processo de seleção natural. Ok? Então, você vai de uma população majoritariamente escura para uma população majoritariamente branca. Não, eles não são racistas, tudo bem? Isso aqui, a ave não é racista, ela não está predando o preto por causa da classe social. É porque ele é mais visível no ambiente branco, tá? Antes que você me denuncie. Então, você vê que esse processo ele não é um processo necessário. Não é porque você tem indivíduos brancos que eles vão aumentar em número ao longo das gerações. Porque pode ser que não haja predação. Pode ser que esse bicho não existisse e a proporção de brancos para negros continuaria igual ao longo da geração. Entendeu? Então, o papel do ambiente, diferente do que muitos leigos acham, é simplesmente criar esse ambiente em que aparentemente selecionaria o fenótipo mais favorável. Mas entenda que o processo de seleção natural ele é totalmente errôneo na forma de ser escrita, porque a natureza ela não seleciona nada. Né? Então esse é um erro filosófico. Darwin falou de seleção natural porque ele estava pensando em seleção artificial, em que tem uma mente de um indivíduo que quer um certo fenótipo, atributo, sei lá, de um cachorro, e seleciona deliberadamente aquela característica. A natureza não tem essa deliberação, né? A não ser que você seja um panteísta que acha que a natureza tenha vida e seja viva, né? A natureza em si. Então, o que está acontecendo meramente é uma reprodução diferenciada. Mas, professor, a seleção natural não é uma força? Excelente pergunta, menino com uma voz bonitinha. Aí que eu falei que não só os leigos, mas também os próprios biólogos falam um bando de asneira. Então eu leio em artigos frequentemente que a seleção natural é uma poderosa força que gera adaptação, uma força criativa, uma força que impulsiona o processo evolutivo. Agora, isso está correto? Bom, não está correto. Porque veja bem, a seleção natural não é uma causa, muito menos criativa, porque criatividade implica uma mente deliberada. Então eu acho muito estranho um ateu me dizer que a seleção natural é criativa. Ah, é porque é uma metáfora. Uma metáfora. Não me interessa. Não use metáforas que te colocam numa situação difícil, meu amigo. Porque você acredita que o processo de evolução ele é cego, causado por forças materiais. Então você não pode ficar usando terminhos de criatividade, não, porque não funciona. Agora, entenda o seguinte. Seleção natural jamais pode ser uma causa de absolutamente nada. Porque ela é um efeito. Porque observe bem, se seleção natural é meramente a reprodução ou sobrevivência diferenciada, ela é o efeito daquilo que está causando a reprodução diferenciada. Então, nesse caso, o que está gerando isso daqui? O indivíduo branco, ele objetivamente se camufla melhor. E, portanto, isso que gera a sobrevivência dele. Não é? Se não houvesse variabilidade entre esses bichos, não há seleção. A seleção não é responsável pela variabilidade que existe nessa população. Não foi seleção natural que fez esse bicho ser branco ou preto. Entendeu? E o que causa a variabilidade, isso nós vamos discutir em outra aula, mas isso é a causa da evolução. Seleção natural é só um nome dado a essa
esse efeito de sobrevivência maior. Então você entende o problema aqui? Então eu acho isso um completo absurdo. Eu fico embasbacado quando eu vejo vários artigos escrevendo que seleção natural é uma força, etc. A desculpa que alguns deles vão dar é que usar o termo seleção natural é meramente um atalho, que na verdade o que ele está querendo dizer é tudo isso, seleção natural é esse processo de variabilidade. Não cola, cara. Sem um mecanismo que gera variabilidade, você não tem evolução, meu amigo. Não tem nada. Se você só tem bichinho preto, não interessa quem essa ave está predando. Você vai continuar tendo preto. O papel do ambiente, então, é meramente que alguns fenótipos se dão melhor em um ambiente do que outro, né? Então, por exemplo, se esse ambiente fosse uma floresta, talvez um rato escuro se camuflasse melhor do que um rato branco. Então entenda que o quão esse fenótipo vai ser bom ou ruim, ele é relativo, ele é dependente do ambiente. Então esse é o papel do ambiente na síntese moderna da evolução. A variabilidade não é causada por seleção natural, então ela não pode ser uma causa de variabilidade. Então, mas quando há variabilidade e um dos fenótipos gera algum tipo de vantagem reprodutiva ou de sobrevivência, há uma probabilidade que esse fenótipo aumente em frequência na população ao longo das gerações, porque os outros fenótipos estão morrendo, os indivíduos que têm os outros fenótipos estão morrendo com maior frequência. Então, se um professor seu te vier e falar que não, a seleção natural é uma poderosa causa, corta o barato dele. Ele está enxergando uma força externa atuando nessa população. Então, espero que tenha ficado claro e, quem sabe, na próxima a gente não discute o que gera a variabilidade que é tão fundamental para o processo evolutivo. Um abraço.